saída para a vida dos filhos que estavam vindo, né? Então, eu formei lá e trabalhei como nutricionista algum tempo, né? Eu era nutricionista da Policlínica Pato Branco e sempre tive a minha clínica. Atendi muita gente, trabalhei, adorava o meu trabalho, continuo amando nutrição, né? Mas houve um momento na história em que a vida exigiu uma mudança de rumos. E aí a Olivete teve que ajudar a empreender na empresa da família e nos negócios da família. O meu pai morreu de forma súbita, né, inesperada, muito jovem ainda, aos 58 anos. E então a minha mãe chegou um momento que disse: Olha, ou vocês vêm cuidar desse negócio, ou eu vou vender tudo isso, porque eu não consigo sozinha, é difícil, né? Por mais que sempre ela tenha estado à frente dos negócios junto com ele, e conhecia como ele, porque sempre foi empreendedora também, ela tinha, né, começou a ficar difícil. E aí ela nos chamou, a princípio viemos eu e a Elizabeth trabalhar com ela, a Elizabeth já estava em Curitiba também, e a Odilete na sequência. E aí então a Olivete passou a ser empresária, né? Eu não sabia absolutamente nada, por mais que em casa nós ouvíssemos todos os dias, porque a família era grande, se reunia na mesa e a conversa era boi, a conversa era galinha, a conversa era essa, né? Era terra. A gente não viveu isso na vida profissional, a gente foi preparado para outra coisa. E aí eu não tinha noção de nada, mas aí a gente encarou, né? E fomos lá e trabalhamos muito. Na minha época, eu também tive que bater nota fiscal na máquina de escrever, porque não tinha computador ainda. Eu tive que aprender tudo. E, em especial, o espírito do negócio, porque era um negócio, o agronegócio ele é masculino, ele ainda é masculino, né? Em especial nas esferas de direção. E a minha mãe também, aquilo que ela ensinava, mas ela não tinha o conhecimento de tudo, porque né, não dá para saber tudo, né? Então, foi bem difícil, não foi fácil, não. Eu tive que continuar estudando. Eu fiz um MBA em administração pela Getúlio Vargas, eu estudei na Dom Cabral, eu me dediquei muito. Todos os cursos que tinham sobre agronegócio, eu dava um jeito também de participar. Tive que aprender sobre milho, sobre soja, já que o nosso negócio sempre foi transformar a proteína vegetal em animal, né? Fizemos parte dessa cadeia. Então, eu tive que aprender sobre tudo isso. Graças a Deus, sempre tivemos junto pessoas maravilhosas, né? Quem trabalhou conosco sempre acreditou no trabalho da gente, né? Naquele momento que eu entrei na empresa, nós tínhamos produzíamos 700 mil ovos, tínhamos 45 funcionários. Então, era uma empresa pequena, mas para quem não sabia das coisas, né? Há mais de 20 anos, né? Era um negócio complicado. Como também a gente tinha o agronegócio como sempre foi a base do nosso trabalho, né? Nós trabalhávamos com bovinos, trabalhamos ainda hoje, e com as aves, né? Naquela época produzíamos frangos também. Então a gente aprendeu e foi em frente, decidiu, pegou o desafio para si, né? Junto com o restante da família e fomos em frente. Então, a Olivete hoje, né, atualmente, é diretora executiva da Avícola Pato Branco e já está passando o bastão para a fera aqui do lado e os demais, né, os demais sócios da empresa que virão também. Ah, muito legal, né? Desculpa, Lucas, já te cortando, mas é empolgante você escutar uma trajetória, né? A gente conhece muitas histórias de bastante gente da região, né? Que realmente teve que pegar a mão na massa lá. Às vezes a nossa geração aqui já pegou um pouco bem mais Pronto. mastigado, então é outra luta, é outra realidade, né? Então é legal ouvir isso, ter esse contraste do como foi lá atrás, a dureza que É, era o mundo do agronegócio também lá atrás, que é predominante masculino, né? isso, E como que até hoje aí, né? E como isso. se sobressai. Lucas, por Isso aí, favor. vamos lá. Então, né, eu sou o Lucas, sou formado em administração pela FAI em Curitiba, MBA em gestão comercial pela FGV. E a história é totalmente diferente, né? Porque eu já vim me preparando desde da faculdade para participar do negócio e fazer a gestão. Então, são, né, desafios diferentes, né? Com uma intensidade diferente. Eu não diria menor, mas são desafios diferentes, porque as épocas, né, são diferentes. Mas estamos aí, né?
Estamos agora, eu comecei como trainee na empresa, daí passei por analista de compras, supervisor comercial administrativo, gerente administrativo e hoje sou gerente geral da empresa, né? Respondendo direto para a Olivetti e para a Odilete, que é a diretora de produção. Então, a gente está lá buscando se desenvolver para, no futuro, né, se tiver condições, assumir a diretoria executiva da empresa e continuar o bom trabalho da família, né? Fases diferentes também, né, Lucas? Né, no momento que a Olivetti entrou na empresa, a empresa estava numa fase, e aí quando você entra, a empresa está em outra fase também completamente diferente. Por isso de desafios diferentes, né? Sim. Épocas diferentes. Mas falando um pouco mais sobre a avícola agora, né? A gente gostaria de ouvir qual que é o setor de vocês, o ramo, o que vocês desenvolvem lá, o que a empresa faz? Sim. Então, nós trabalhamos com avicultura e bovinocultura. Hoje, a bovinocultura representa 20% do nosso negócio, o restante é avicultura. E nós produzimos ovos férteis e pintos de um dia. Esse é o nosso principal negócio. Então, nós vendemos pintinho para todo o Brasil, né? Regiões do sul aqui, São Paulo, até pela distância. Vendemos um produto vivo, né? Que é o pintinho, então, e o ovo também, né? Só não está incubado. Então, o nosso principal negócio é esse. A Avícola já tem 50 anos, né? Ela é uma empresa, então, que foi fundada pelo Olírio e pela Odete, e ela começou em 1970. E essa empresa, então, começou produzindo frango. Abatia 100 frangos por mês, mais ou menos, e vendia na cesta, assim, pelos açougues da cidade. A minha mãe que fazia esse trabalho. E aí, dali a pouco, foi crescendo, passou a produzir 500, né? Aí já construíram alguns aviários. E naquele tempo era totalmente diferente, até a questão sanitária. Tinha a granja de frango junto com postura comercial, era tudo muito próximo. Hoje a legislação é outra, graças a Deus, né? O Brasil evoluiu muito nisso. Mas naquele momento era assim. E a empresa foi crescendo. A avícola chegou a ter abatedouros, né? Ela teve um abatedouro aqui em Pato Branco, teve abatedouro também perto de Curitiba, em Araucária, e teve muitos contratempos. A história ela é cheia de percalços, né? De dificuldades mesmo. O pai e a mãe que começaram esse negócio, eles tiveram muitas dificuldades. Se no meu tempo teve alguma, no deles a gente tem que multiplicar e triplicar muitas vezes, como o pai de todos vocês, com certeza, porque era um momento de desbravar, né, de iniciar mesmo os negócios. Então, foi muito sofrido, até a gente sabe da história, ela é uma história de sucesso, sim, pelo empenho dessa turma toda em encarar as dificuldades, né? Eles tiveram percalços, eles perderam muito sendo avalistas de alguns negócios, houveram incêndios, houveram perdas de aves, então essa é a parte ruim. Mas a parte boa, né, é que eles não deixaram de crescer, eles continuaram investindo e chegou num momento, então, que a empresa foi dividida, ela tinha como sócio um tio, e o abatedouro ficou com esse meu tio, e a parte de produção de pintos e ovos ficou com minha família, família do meu pai e da mãe. Foi quando eu peguei nesse momento, logo depois o pai morreu, né? E aí eu peguei nesse momento esse negócio. A avícola, ela sempre trabalhou com... O nosso negócio, ele não tem muitos clientes. Eles têm poucos clientes, mas trabalha com volume. Então, hoje, a gente produz aproximadamente 7 milhões de ovos por mês, né? No meu tempo, eram 700 mil, então a empresa foi crescendo. E ela entrega esse produto para os 3 estados do Sul, enfim, e São Paulo, como eu já falei. E nós temos a parte de bovinocultura também, onde nós fizemos a parte de recria e cria e engorda, né? Mas é um negócio pequeno. Fizemos alguma coisa de reflorestamento também. E hoje nós não temos mais reflorestamento, estamos transformando em área de plantio de grãos, então soja e milho, né? Então, a avícola é o conjunto de tudo isso. Ela começou pequena, mas ela nunca deixou de crescer. Ela cresceu num ritmo menor, até porque as mulheres, elas não têm tanta velocidade, eu acho. Elas são mais conservadoras no investimento, tomam mais cuidado. Enfim, mulher é um pouco diferente. Mulher e homem fazem o que eles quiserem da mesma forma e têm habilidade para tudo, mas nós fizemos de forma diferente, né? Nossa forma de olhar um negócio, a nossa forma de empreender é um pouco diferente dos homens. E isso é muito positivo. E o grande
positivo disso é quando a gente pode juntar tudo, né? Juntar a expertise do homem ou a capacidade do homem e da mulher, né? Com certeza. E você comentou sobre o produto de vocês, né? Que é um produto vivo, Sim. né? Lucas, se você puder também comentar um pouco pra gente da dificuldade que é isso, né? De trabalhar com esse Sim. produto vivo e de forma tão rápida assim, né? Porque são poucos dias. Então, em relação à produção, nós temos que ter as matrizes, né, que vão fazer os ovos. E esses ovos, uma parte a gente vende, né, os ovos férteis, e uma parte eles se tornam o pintinho, indo para o incubatório, ficando 21 dias na máquina, até ele se tornar o pintinho e a gente fazer a venda. Mas é um produto muito delicado, porque é animal, biologia, tem muitos fatores que, às vezes, o nível de produtividade pode baixar se a gente não cuidar desses fatores, né, de forma alinhada, e a própria biologia, né, tem dias que a gente está bem, dias que não, e o animal ele é igual. Então, as dificuldades no negócio se passam por isso, né, porque é um produto delicado, você tem que ter uma mão de obra que tem que estar sempre em cima, sempre atenta a todos os indicadores, então temos essa dificuldade de sempre estar na mesma linha, né, então a tensão ela acaba sendo muito grande, né. Porque o pitinho, ele, né, só para explicar, ele nasce e você já tem que entregar lá para o cliente alojar no aviário, né, que vai se tornar o frango futuro lá que nós vamos comprar no mercado. Antes de você fazer a próxima pergunta, Paulo, eu só ia pedir para o Lucas falar um pouquinho mais perto do Mais microfone. perto. Isso, Beleza. aí já facilita. Vamos aproveitar o momento então para ver se tem alguns comentários do YouTube. Aproveitar também para ressaltar os nossos mantenedores, né, do NEG, o Grupo Bianchi, Laboratórios Biocenter, Limber Software e Grupo Pato Oeste. É isso aí. Rafa. Tem comentário? Vamos ver. Pessoal mandando boa noite. Miguel Alexandre Reck, que é o nosso presidente do NEG. Jonathan mandando saudações. Por enquanto, sem perguntas. Mas mandem perguntas pra gente, pessoal, que eles estão ávidos aqui por responder. É isso aí. E sabendo também desse sucesso, dessa crescente, você saindo, agora não me lembro lá quantos mil ovos, dia, mês, Era 700 mês, isso. 700 mês para 7 milhões. 7 milhões. Então, imagine, né? E, obviamente a estrutura, a organização da empresa vem crescendo. Inicialmente era o seu líder com a Dona Odete, depois vem 4 filhas e maridos e filhos e tal. E como é que é hoje? Como é que a Avícola está se estruturando nessa sucessão, nessa governança corporativa, já pensando no modelo de gestão com a entrada já de uma segunda, de uma terceira geração? Então, vou falar aqui da minha sucessão e o Lucas conta da dele aqui. Então, sempre há conflito, primeira coisa, né? Não há sucessão sem conflito, mas o conflito é extremamente benéfico. Porque são gerações diferentes, né? Que aprenderam de forma diferente, que vivenciaram de forma diferente. Então, esses conflitos sempre, eles trazem crescimento. Quando eles são encarados dessa forma, quando eles são vistos como um motivo para você melhorar, para você crescer, para você olhar pelo olhar do outro também, né? Então, quando a minha mãe começou a decidir se afastar da empresa, foi também muito tranquilo, porque nós estávamos em 3 lá, a Odilete cuidando da produção, Elizabeth do Recursos Humanos e eu do Executivo, né? A parte financeira, administrativa e comercial sempre foi minha, eu fiz essa área. Então, cada uma na sua área, foi muito tranquilo, né? Eu acho que tem que haver um amadurecimento, e o que eu observo é que a mãe que passou para nós, ela teve esse tempo de olhar para tudo isso, de olhar para quem estava na gestão da empresa e acreditar, né, que naquele momento já podia ir deixando devagar para que nós tocássemos a empresa, porque sentiu segurança também. Então, cabe a todos, né? Cabe a quem está deixando, se sentir que não está sendo deixado de lado, e sim que aquele momento passou. Aquele momento, você já fez tudo o que você tinha que fazer, já deu a sua contribuição, e que bom que agora tem outras pessoas para dar continuidade para aquilo que você começou ou deu continuidade, né? Então, foi muito positivo, muito tranquilo, não houve traumas, né? Hoje nós somos só em 2, na empresa, 2 irmãs, somos em 4 sócias, mas 2 irmãs, a Odilete e eu. Elizabeth não faz mais parte da gestão, ela optou por ficar só com a profissão dela, né? Porque não há como, num negócio como o nosso, você fazer
Duas coisas. Eu mesma tentei ser nutricionista e empresária por um período, mas a gente enlouquece, né? E a gente não faz nada bem feito. Então, toda empresa, ela é muito exigente com a gente, vocês sabem disso, né? Você tem que dar teu dia a dia muito forte, né? E então nessa sucessão, essa parte que a dona Odete passou para nós foi muito tranquila. Hoje estamos muito tranquilas e muito felizes também, porque nós estamos percebendo que tem aí uma turma que pode, né, dar sequência ao nosso trabalho, então. Antes do Lucas falar sobre a sucessão, eu gostaria também de perguntar em relação Sim. ao seguinte: você comentou sobre esse olhar para a contribuição, né? Sim. Que foi um momento tranquilo para vocês, Sim, né? De aceitar que já dei a minha contribuição e agora sim, as minhas filhas podem dar essa contribuição. sim. Entre vocês, família, foi tranquilo. E como que foi a receptividade na empresa também, por parte dos Ah, funcionários? tá. Essa transição foi tranquila? No começo foi meio assustador, assim, porque logo no começo, quando a gente chegou, né, já assustou um pouco, porque essas meninas estão fazendo o quê aqui, né? Então, naquele primeiro momento. Mas hoje, quando houve a sucessão da mãe para nós, foi tranquilo também. Tínhamos, sim, pessoas já de 30 anos dentro da empresa. Para essas é um pouco mais difícil, porque elas têm que passar a ouvir, né, vamos dizer, as recomendações ou as diretrizes de novas pessoas. Não é fácil. Eu acredito que para essas pessoas seja muito difícil. E houveram conflitos também, tá? Sempre há. Mas eu acho que o conflito ele traz crescimento, desde que todos olhem para si, né? Desde que todos olhem, não, então lá no final do dia tu senta e pensa, olha, o que naquele fato, naquele conflito, o que que eu posso modificar? Acho que eu falei muito forte, porque a gente acaba no embate ali, você se exaltando às vezes. Mas a gente vai melhorando, vai evoluindo, né? Assim como aconteceu comigo e com o Lucas inúmeras vezes, eu acho que ainda vai acontecer. Mas é positivo, é saudável, né? Então, como você falou, perguntou, Paloma, não é fácil, mas é possível. E é possível sem dor. Sem dor no sentido de ninguém ficar chateado, sem trauma. E é um processo de entender que as pessoas têm olhares diferentes também, Claro, é né? isso Que nem mesmo. todo mundo vai fazer do Da mesmo jeito que a mesma gente forma. faria, E tem que né? mudar. Se não mudou, é porque não houve evolução. Então, Perfeito. eu espero que os que estão vindo, o Lucas e os demais, eles façam muito melhor. E a gente sabe que o mundo evolui e a gente quer isso. A gente se ficar na mesma tá ruim, tem que melhorar ou tem que fazer diferente, né? Com certeza. E É. para você, Lucas, como foi esse processo? É um processo que Como tá sendo, na verdade, né? ele é bem intenso, né? Porque você sendo da família, ninguém se cobra que nem você para gerar resultado. E também a cobrança, né? Como eu respondo diretamente em maioria dos setores, tirando a produção, para minha mãe, fazer essa separação entre filho e gerente é muito difícil. Então, muitas vezes a gente acaba levando uma crítica ou né, um feedback pro lado pessoal. E isso é o que pesa em alguns momentos para você não ter um alinhamento. Então, quando você entende que não é o pessoal lá dentro está sendo cobrado pelo resultado, pelo teu amadurecimento, pelo crescimento da empresa, aí você consegue vir alinhar e trabalhar legal, né? E em relação aos colaboradores mais antigos, eu fui muito testado, né? A minha autoridade foi muito testada. Isso é comum, eu imagino, né? O Lua também já passou por isso e a gente é testado o tempo inteiro para ver se a gente tem condições. Até que você, de uma forma ou outra, a pessoa se encaixa, né? Com o seu modelo de gestão, ela acaba buscando outra coisa porque não faz sentido ela estar lá se não estiver alinhado, né? Mas os desafios, assim, a intensidade é diferente, mas eles são muito parecidos, independente da época, né? Com certeza, muda a fase da empresa, né? Muda Isso, o momento do ingresso, né, da sucessão, mas os desafios são ali, os eles mesmos. são São semelhantes. isso mesmo. E como que vocês enxergam a avícola daqui para frente, né? O futuro da empresa? Qual que é o planejamento? Então, Então, vamos lá. Nosso planejamento, nós temos projetado um crescimento de 10% ao ano em produção, né? Isso dando possibilidade de conseguirmos fazer novos negócios, né? Nosso planejamento estratégico é para a gente entrar com uma exportação de ovos férteis, né? Para outros países,
aí já no próximo ano e não sair mais, né? Que vai ser uma linha comercial que nós vamos ter, né? É muito comum no nosso meio, então nós vamos focar para isso, né? E esse crescimento e o foco principal da Avícola Pato Branco sempre foi qualidade do produto, né? Porque isso que vai fazer a diferença para o nosso cliente lá conseguir ter um bom resultado lá no frango. Então, resumidamente, esses são os projetos, né? E um foco muito grande, né? Só reforçando em relação à gestão de pessoas, né? Hoje a gente está batendo muito nessa tecla porque o que traz o resultado mesmo são a gestão de pessoas. Treinamentos, acompanhamento, conseguir que o planejamento estratégico realmente chegue na base e seja entendido e expressado em resultado. Então, Vocês têm trabalhos já nesse sentido de gestão de pessoas para transmitir isso para os colaboradores nesse sentido? Temos trabalhos com a gerência, com os coordenadores, supervisores, com os monitores também de unidades e agora iniciando um trabalho de expressar aquilo que o monitor aprendeu e ver lá para o pessoal que é operador mesmo, né? Que sem eles executarem aquilo que a gente precisa, não adianta o livro estar bonito e lá na base não acontecer. E vocês têm sentido resultados e diferenças na prática em relação a isso, né? Com certeza, porque se a gente olhar uns anos atrás, as pessoas assim, elas baixavam a cabeça e trabalhavam, né? Hoje elas fazem isso também, mas elas precisam se sentir parte do negócio, sentir parte, fazer sentido aquilo que elas fazem, ver qual que é a relevância que aquilo vai trazer para a vida delas e para a comunidade, né? Então, é um foco que tem dado muito certo. E aproveitando, né, que você tocou nesse assunto de pertencimento, a partir do momento que vocês tiveram, então, esse olhar mais para a gestão de pessoas efetivamente, vocês sentiram uma mudança em relação à taxa de rotatividade, por exemplo, de colaboradores? Como que tem sido isso para vocês? Ou como que é isso no setor de vocês, né? A rotatividade é bastante, sim, né? Vou falar um pouquinho, Lucas. Na verdade, isso segura, né? Isso estimula as pessoas a ficarem mais tempo, conhecendo a empresa e engajando no negócio. Mas existem muitas outras variáveis, né? Não é só isso, né, Paloma? Então, nós sofremos como as demais atividades, né? E eu acho também que tem, assim, olhando, né? Essa geração atual, ela tem mais dificuldade de se vincular, né? A minha geração, ela ficava mais, ela permanecia mais, ela criava vínculo com a gente mais. Hoje, os jovens, eles têm mais facilidade para trocar ou dificuldade para vincular, na verdade. E acredito que isso não seja só no trabalho, sabe? Então, eu acho que esse é um problema, eu diria, dessa nova geração também, que nós temos que trabalhar, né? Se fazem trabalhos, como o Lucas falou, mas é uma tarefa grande que nós temos pela frente. Eu acho, ouvindo reportagens, enfim, falas de pessoas que desse assunto, elas relatam isso em todos os setores e relatam como uma preocupação que tende a piorar e não a melhorar, né? Então, nós sentimos da mesma forma. Hoje nós temos 480 colaboradores, mais ou menos, né? Troca um pouco. E nossa atividade depende muito de mão de obra, porque quem trabalha com produto vivo como nós, a máquina não substitui. Em muitas atividades, não substitui. Precisamos das pessoas, né? E pessoas que gostem do agronegócio, que gostem dos animais. E não é qualquer pessoa, né? Porque tem que ter um certo dom para isso, uma certa afinidade, né? Então, as pessoas também preferem trabalhar na cidade ao invés de ir no campo. Vocês devem ouvir falar muito isso. Então, para você reter essas pessoas nessa atividade do campo também, a gente tem que ter pessoas que se apaixonem, né, por esse negócio, por essa atividade, enfim. Rafa, eu acho que tínhamos alguns comentários ali. Opa. Agora começa a ficar bacana. A Valéria está perguntando: já houve alguma crise no setor que, por um momento, tenha feito vocês pensarem em desistir? Muitas, Valéria. Não foi uma nem duas, foram algumas. De você chegar em casa à noite e passar a noite pensando, né? Será que não teria que desistir, não teria que vender isso e fazer uma coisa mais fácil, né? A gente sempre acha que tem uma coisa mais fácil, mas a gente não... existe uma relação
também de afeto com tudo isso, né? A gente trabalha, claro, a gente quer resultado, o dinheiro é resultado, os números são resultado, mas existe uma paixão, né? Um apego, eu vou chamar de apego, mas não é um apego de ficar lá preso. É muito bom trabalhar com isso. Eu te digo assim, por mais que seja um setor de muitas dificuldades, porque as variáveis são muitas. Se não tiver produção boa de matéria-prima, milho, soja, se a genética não for boa, se a mão de obra não acontecer, se o dólar subir muito, tudo impacta no nosso setor. Esse setor que nós trabalhamos, tudo é variável, impactante para a atividade, né? São problemas sanitários, enfim. Mas a gente não pode desistir na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Então, estamos aí, vamos em frente. E com certeza esse apego que você comentou também fez diferença lá no momento de você decidir, né? Não quero ficar aqui na empresa e não seguir a profissão. Eu converso conversei já com a Odilete mais sobre isso, e na verdade a gente tem alguma coisa que a gente não sabe o que é, que a gente acha que está no DNA, que é relacionada à produção. E a produção de animais. A gente acredita que tenha, porque tem que ter. É a única explicação. Ah, legal, gente. Ó, tem a Gisele aqui, dando um oi aqui geral. A Realize RH, que eu acho que faz algum trabalho com vocês também, né, lá na empresa, que eu Isso. compartilho também com o Lucas várias coisas aí de gestão. Sim. Então, ela colocou um comentário aqui, né, que vocês são exemplos de gestão e empreendedorismo. O Luiz Fernando mandou um boa noite e é colaborador da Vícola, porque ele colocou, é um orgulho fazer parte dessa história. Parabéns ao Olivete e ao Lucas. Tem 2 comentários aqui da Maristela Prado, né? Que inclusive foi parceira do NED, parceira da associação. A gente já fez também um coaching lá, né? Dentro do núcleo. O importante, Lucas, é constatar que você passou com a nota A em todos os testes. Né? Obrigado, Maristela. E ela pede aqui, inclusive, um desafio para você. Ó. É. Qual dica que você pode dar para outros jovens que estão em processo de sucessão? Nossa, vamos Você lá. colocou na parede agora. Assim, não existe o certo e o errado, né? Existe que... Eu acho que eu sei porque ela fez essa pergunta, porque foi ela que me sugeriu isso lá no início, né? Que é sempre se colocar como trainee, né? Você sempre se colocar para os demais, quando você está iniciando, como uma pessoa que você precisa de ajuda, você quer aprender. Então, o benchmarking é muito importante, né? E você entender como as práticas de outras empresas e outros empresários fazem, né? E você ir lá e escutar mesmo, né? E escutar, entender o que a pessoa está querendo dizer, porque pessoas que têm vivência, obviamente. Então, você escutar, filtrar e fazer isso, se colocar num papel de aprendiz. Ó, eu preciso aprender, me ensine, né? No meu começo, quando eu comecei, eu ligava muito por uns fornecedores nossos, né? Os maiores de matrizes, o Oscar lá especificamente, e eu ligava e ficava horas com ele no telefone, porque o cara também tem muitos anos de mercado, né? E eu falava, cara, eu preciso entender tal coisa, e ele ficava me explicando, comentando, 1, 2 horas no telefone, né? Então, até esses dias eu estive com ele e falei, ó, muito obrigado, porque você contribuiu muito com a minha formação dentro do setor, né? Porque ele tinha muita vivência, muita experiência. E isso eu faço até hoje, né? Eu falo com as pessoas, escuto o que elas têm para dizer, pego essa vivência, tento filtrar e trazer para dentro da minha realidade e ver se aplica ou não. Mas pelo menos alguma coisa eu aprendi, né? Então seria isso. Seja aprendiz sempre, né? E não existe uma receita de bolo, né? Não. Cada família é uma família, cada empresa é uma empresa. E acho que isso de estar disposto e aberto a escutar e ouvir realmente é uma dica muito boa. Sim. E sabe que, só aproveitando que o Lucas falou, eu fiz exatamente o que ele fez. Porque quando eu comecei, porque eu não sabia nada, eu tinha que aprender com os outros. Então, eu ia nas reuniões, normalmente só tinha eu de mulher, e eu ficava prestando atenção no que eles falavam. Porque era a forma de eu aprender, era aquela. Na prática, né? Na prática que eu digo, não olhando a teoria, e sim ouvindo as pessoas que faziam aquilo, né? Então, eu ficava prestando atenção em o que todo mundo dizia para poder, então, aprender alguma coisa, né? E eu gostaria de dar uma dica, que é muito mais fácil você ouvir os outros do que alguém da família. É verdade. Então, até porque é mais fácil ouvir e não é visto, caso eu fale alguma coisa, por exemplo, o Lucas, pode ser ouvido como uma crítica, e se outra pessoa fala,
não é da mesma forma, porque não tem esse sentimento envolvido, né? Então, é bem legal isso. Com certeza, né? E eu vi a história de vocês e esse processo, né, Olivete, que você já passou de sucessão e que o Sim. Lucas está passando agora também. Sempre é muito enriquecedor, né? Sim. Sempre é muito. Tem muita coisa pra gente aprender também. Já entrando também, não sei se a Paloma, já pro final do nosso Nerdcast, né? Eu Sim. sei que a gente poderia ficar aqui falando por N horas, né? De sucessão e tudo, né? Ainda mais com a história enriquecedora aí de vocês. Mas eu acho que a pergunta da Maristela já foi, né? Com relação a uma dica, o que daria aí para pessoas, né, que estão em processo de sucessão. Então, já entrando no que vocês dariam de recado final, sabe, de uma palavra empreendedora para quem está querendo empreender, para quem almeja entrar no segmento ou, né, investir e tudo mais. Eu acho que é não desistir, né? Acho que a palavra-chave é não desistir. A gente se torna resiliente a partir do momento que você não desiste, que você vai em frente e que você olha para todas essas dificuldades e acredita que vai superá-las. Então, eu acho que a minha mensagem para esses jovens, todos vocês e os que nos ouvem, é essa, né? Os momentos difíceis, eles não foram feitos para a gente desistir, eles foram feitos para a gente aprender. Então, quando a gente está cercado, né, emocionalmente, espiritualmente, a gente se sente bem equilibrado e olha para isso como algo construtivo, como mais um desafio, a gente sempre sai do ruim e passa para a próxima fase, né? E supera a fase anterior. Então, a minha dica é essa: não desistam, vamos em frente. E a avicultura é ótima, todos que quiserem empreender tem que ter um coração forte, mas é maravilhosa. Eu acho que nesse jeito mesmo, né? Eu vejo por mim, eu iniciei em 2015 na empresa, 16, 17, 18 foi uma das piores crises do nosso setor. Então, assim, a minha maior escola foi a crise mesmo, né? Então, realmente, se não desista, ele é primordial. E acrescentando também é aquilo, se apegue, né, a pessoas que têm realmente uma vivência para você conseguir aprender. Às vezes a gente cai em algumas ciladas aí, alguns conteúdos que não são tão relevantes, algumas pessoas que não têm experiência, né? Então, atrelar, né, olhar a crise como uma oportunidade, por mais difícil que seja, né? Que às vezes a gente não consegue ver a luz no fim do túnel, e se apegar a pessoas boas, né, para estar junto. Legal, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, ouvindo a história de vocês, né, da avícola. Esse processo pelo qual vocês estão passando também foi muito bacana. É isso aí, então, e até deixar o convite, né, o compartilhar experiências, tal, faz parte do NEST, faz parte do núcleo do empreendedor, né, então, lá dentro da associação empresarial, é uma forma de fazer esse benchmarking, né, de você compartilhar experiências, situações desafiadoras que você passa no dia a dia, compartilhando com empresários ou, né, empreendedores aí que estão crescendo agora, que estão montando a sua empresa agora, então, obviamente, passam por N desafios, né. Teremos processo de entrada de novos nucleados, né, daqui a uns dias, até inclusive deixar o convite para quem tem interesse em participar, né, do núcleo, que entre em contato, tem lá nosso Instagram, lá, que é o @negpb, né, então pode mandar uma mensagem por lá, ou se você conhece algum nucleado também, pode fazer um contato rapidinho e que a gente depois retorna, né. Então, o NEG é para isso, né? Estamos dentro da associação empresarial e também gostaria aqui de agradecer, né, o Roberto, que é o nosso presidente, o Roberto Elias da Silva. Paloma. Falar também do nosso sistema associativista no geral, né? Agradecer FACIAP, Cassispar e FACIAP Jovem e os nossos mantenedores, né? Novamente, Grupo Bianchi, Laboratórios Biocenter, Limber Software e Grupo Pato Oeste. Já agradecemos, né, anteriormente, mas não vale a pena a gente recordar, né? A gente voltar neles novamente, né? Porque eles são empresas que ajudam a manter as nossas atividades, né? Então, tudo que a gente vê de movimentação aí do núcleo do empreendedor jovem em Pato Branco, com certeza essas empresas mantenedoras têm uma parcela muito grande nisso, né? Então, onde a gente vê o laranjinha do NEG lá, tem uma galera muito bacana por trás, né? E empresas que realmente apoiam o movimento jovem, o movimento empreendedor jovem no estado. Que acreditam no empreendedorismo, né? Como Isso um aí. todo. Parabéns.
Obrigada, gente. Obrigado Obrigada mais por uma terem vez, vindo. gente. Obrigado. Muito Agradecemos, né? obrigada. Em breve Ótimo. teremos o 15º Nerdcast, então. É. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau, Boa gente. noite. Boa Tchau, boa noite. noite.